Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E hoje nós vamos abordar aqui alguns graves estelionatos contra o povo brasileiro que passam despercebidos, sobretudo para as pessoas que apoiam esse governo e não estão percebendo o quanto elas estão sendo lesadas, o quanto elas estão sendo roubadas. A maior parte de boa fé. Mas tem gente que não quer enxergar a realidade, a gente vai abordar isso aqui no nosso portal de hoje. Se você está chegando, seja bem-vindo, se inscreva aqui no nosso espaço, mande seus comentários, porque aqui são sempre lidos, são sempre considerados. E muito obrigado a todos vocês que têm espalhado nossos vídeos para todos os lados, fazendo com que a nossa audiência fique cada vez mais crescente. Eu quero abrir um parênteses aqui, gente, que é muito importante. Quando eu comecei a fazer os nossos programas há um pouco mais de 1 ano e meio atrás, eu tinha ali 10, 15 inscritos. O cenário, do ponto de vista do debate político, ele estava muito desfavorável, porque nas redes sociais só o que a gente via era insanidade. É essa gente aí que está tendo problema com a polícia, com os meios de comunicação da internet, enfim. Esse pessoal era muito barulhento, ainda continua muito barulhentos. Passados quase 1 ano e meio, qual é o registro que a gente tem hoje? O nosso portal já tem mais de 250 mil pessoas como você, pessoas que têm uma avaliação crítica da realidade, que têm um olhar mais atento, pessoas que têm experiência de vida, que podem enxergar melhor o que está acontecendo no nosso país, e muitos jovens que estão querendo aprender mais sobre a política, estão tentando encontrar informações e chegam até o nosso portal. Pois bem, nós estamos avançando e essa onda obscurantista, ela está cada vez mais sendo emparedada. Isso vai se refletir, inclusive, no comportamento do presidente e do governo, como a gente vai abordar ainda no nosso papo de hoje. Então, esse pessoal está ficando emparedado. Politicamente, do ponto de vista jurídico, eles estão sofrendo grandes derrotas. Só para sublinhar, o canal do Terça Livre até agora não voltou para o YouTube. E vai ser muito difícil que eles consigam, dentro da lei, impor a uma empresa privada que a empresa aceite qualquer pessoa para dizer qualquer coisa dentro das suas plataformas. Então, esse pessoal está ficando no descrédito, eles estão perdendo visualizações, inscritos, e a gente continua cada vez mais a avançar com a opinião pública espalhada para todos os cantos, e a gente quer muito que ela chegue em todas as camadas, né? Então, isso posto, vamos analisar aqui as situações do dia. Eu vou falar da live do presidente, mas vou falar de algumas situações jornalísticas pontuais. Ontem eu falei do Ratinho, que cometeu crime contra a democracia. Inclusive o que ele fez está tipificado dentro da Lei de Segurança Nacional. Ele deveria perder, inclusive, as concessões das 55 rádios que ele tem, porque não é para isso que uma comunicação, órgão de comunicação, deve se prestar. Deve se prestar a educar, a informar, a entreter as pessoas e não para provocar qualquer tipo de conspiração contra o Estado de Direito que nós temos. Eu vi aqui, muita gente comentou, né, muita gente do Paraná, que o Ratinho pede intervenção militar, mas a intervenção militar ia ter que cobrar dele 80 milhões de impostos que ele deve à União. Isso está no canal Brasil de Fato, né? Então, são pessoas que têm uma moral ambígua. Infelizmente, esse tema aí, esse discurso do Ratinho, não teve a devida repercussão. Muita gente perguntou como é que faz para ingressar com representações quando os atos envolvem alguma coisa relacionada à segurança nacional, comportamento do presidente da República, de ministros de Estado, alguma situação, e porque não é muito fácil às vezes. Mas eu vou fazer aqui rapidamente, só para quem está afim, né, dar dica, né? Esse aqui é o site do Ministério Público Federal. Vocês podem entrar aqui na aba escrito Serviços, bem no cantinho, você clica lá no Serviços, e aí vai aparecer aqui Sala de Atendimento ao Cidadão. Você clica no Sala de Atendimento do Cidadão, e aí aparece essa página, você vai arrastar para baixo, deixa eu puxar aqui para baixo, e aqui tem na abinha azul clarinha, acesse os serviços da SAC, do MPF Serviços. Aí você clica aqui, e aí vai aparecer uma outra página. Vocês veem que o caminho aqui para fazer denúncia não é a coisa mais fácil do mundo, né? Aí vocês vão chegar aqui a essa página e vem aparecendo aqui, logo nesse cantinho aqui, deixa eu ver se sai, representação inicial, denúncia. Bom, clicou aqui. Clicou aqui, vai aparecer a aba do MPF e aqui você vai se identificar, vai colocar todos os dados seus, você vai ficar com o seu cadastro aqui e vai relatar o fato
que você tomou conhecimento. E aí dá o clique e, enfim, você vai ficar com respostas, com pelo menos o protocolo que você fez alguma coisa para fazer alguma denúncia contra algum agente público, algum agente político que esteja fazendo algum mal ao povo brasileiro, cometendo algum crime, algum desvio, ou para buscar alguma informação, enfim. Esse é o canal. Acho que deu para pegar rapidinho, né, gente? Voltando aqui aos outros assuntos jornalísticos, o presidente brasileiro, enquanto ele começou a trabalhar com a questão da Covid, ele tinha como seu grande inspirador, ou quando o assunto chegou à alçada, né, do conhecimento dele, o presidente norte-americano. Como presidente norte-americano, ele foi banido, né, da vida pública agora dos Estados Unidos. Vamos ver como é que será nos próximos anos, né, se ele vai conseguir retornar, qual será a força que ele ainda terá daqui a algum tempo. Mas o fato é que o único presidente que se assemelha ao presidente brasileiro, segundo a coluna aqui da Sandra Cohen, é o presidente da Tanzânia, que também é um negacionista. Também está fazendo discurso contra a vacina, só não pediu ainda para mandarem a cloroquina e nem o tratamento precoce. Mas o presidente brasileiro está com pessoas com esse tipo de entendimento, está matando o seu povo lá na Tanzânia como parceiro agora para ajudar a aumentar os números da Covid. Olha, tem um dado muito impressionante, gente, que eu tomei conhecimento hoje. Os Estados Unidos, quando começaram agora, no governo Biden, a fazer a vacinação, e ele começou a motivar as pessoas a utilizarem máscaras, enfim, o número de contágios nos Estados Unidos caiu 3 vezes, ou seja, o número de contágios hoje é 3 vezes menor do que na época do governo Trump. Vejam a diferença que faz você ter um presidente negacionista e ter alguém que esteja comprometido com a ciência. Vejam quantas vidas nós poderíamos ter salvo aqui no nosso país se esse tipo de coisa tivesse acontecido por aqui. Agora vamos entrar nos assuntos aqui das pautas do cotidiano, né? O Daniel Silveira, não sei ainda enquanto estou gravando com vocês qual será o veredito da Câmara. Aquilo lá é um ambiente que pode apresentar surpresas, vamos aguardar para depois fazermos análises, mas é incontestável que ele violou as prerrogativas do deputado federal, ele deve ser cassado por isso, ele cometeu crimes contra a segurança nacional e isso vai ter que ser avaliado. E isso repercute no comportamento do presidente da República, que a gente vai falar na sequência aqui. Bom, o estelionato que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, praticado pelo ministro da Economia. Esse aqui é um canal da deputada Carla Zambelli, que no dia 22 de maio de 2019 apresentou esse vídeo aqui de uma palestra que o Guedes faz, dessas que ele às vezes até ganha um dinheirinho, né, para iludir pessoas, e o Guedes tinha prometido aqui o choque da energia barata. Vamos lembrar que as distribuidoras de gás no Brasil eram 5, 4 privadas e uma estatal. A estatal foi vendida, portanto o mercado todo hoje está nas mãos de empresas privadas, bem no estilo do pensamento de Paulo Guedes, né? Vamos ver o que ele prometeu e vamos ver o que aconteceu na realidade. Vamos lá. Então nós podemos fazer uma reindustrialização do país na base de energia barata e ao mesmo tempo fazer um botijão de gás, chegar na casa do trabalhador brasileiro pela metade do preço que é hoje, sem nenhuma bolsa, sem nenhuma ajuda. É a economia de mercado funcionando. Então nós vamos fazer isso também, isso deve sair em 30, 60 dias, vai sair o choque da energia barata. 30, 60 dias é o choque da energia barata. Bom, isso aí foi no dia 22, 21 de maio. Então era para junho, julho, já era para ter o gás já com preços melhores, né? O que aconteceu no ano subsequente a essa fala do Paulo Guedes? Se a gente entra aqui nos jornais, a gente vai ver aqui esse tipo de notícia aqui. Vamos lá. Preço do gás de cozinha sobe nessa quinta e acumula alta de 22% no ano. Isso aqui é uma matéria ainda do dia 3 de dezembro de 2020. 22%. E isso é porque o Guedes tinha dito que o choque, iríamos ter o choque do gás barato. Nesse ano, a gente vai ver que o gás já aumentou mais 2 vezes, acumulando aqui uma alta de mais de 5% sobre os 22% que tinham sido aumentados no ano passado. Quando a gente pega, por exemplo, os indicadores desse ano, dos combustíveis, nós vamos ver que só esse ano
a gasolina subiu 34,7%. E o óleo diesel subiu 24,7% ou 27,4%. Foi um reajuste cabeludo, só que eles estão fazendo a conta gotas para as pessoas não perceberem. Mas o caminhoneiro que abastece todos os dias para fazer viagens longas, ele está sentindo a barra. E o Bolsonaro, o que ele diz em relação a isso? Ele parece ser uma pessoa da oposição. Ele parece que não tem nada a ver com o governo. Ele vai para a live dele, fica reclamando, e ele acaba engabelando muitas pessoas, porque o que acontece na técnica dessa história toda é o seguinte: o Bolsonaro, ele faz discursos morais ou voltados para as pautas morais, né? Ah, eu sou contra sexo nas escolas. Quem é a favor de sexo nas escolas? Ensinar a criança alguma coisa de sexo, do ponto de vista que ele coloca, né? Diferente de uma educação sexual. Ah, eu sou a favor de Deus. Tem alguém que seja contra Deus, que faça militância contra Deus, não é? Então, muitas pessoas vão se identificando. Ah, eu sou pela família. Tem alguém que não gosta de família? Sou a favor da vida. E aí ele vai pegando as pautas de grupos mais próximos deles, né? De vamos armar a população. Bom, ele faz com esse tipo de discurso a ideia que todo mundo tem direito de proteger a própria vida. Quem é que não quer proteger a própria vida? Então, muitas pessoas que não têm a leitura política da realidade acham lógicas essas falas do presidente e não percebem que elas estão sendo roubadas pela área da economia. E de vez em quando aparece um para dizer para a gente ir para Venezuela, para Cuba: meu amigo, olha, se a gente for para esses lugares aí, a gente vai sofrer menos do que você. Porque você está vendo aqui no nosso país que você está sendo roubado e esse roubo parece que não terá fim, exceto numa troca de governo. Você está sendo mal alimentado, mal vestido, mal transportado, mal educado e você está feliz porque você acha que o presidente é um mito, né? Pois bem, o presidente parou de falar aquela frase, né, bíblica, que eu até erro de vez em quando, eu falo João 8,23, quando é João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Ele parou de falar com isso, porque até os religiosos começaram a falar: presidente, o senhor mente muito, né? Não dá para ficar toda hora invocando um versículo bíblico aqui e ficar com essa lenga-lenga. Pois bem, na live do presidente de ontem, o clima estava totalmente diferente. Ele estava, ao invés de fazer aquelas brincadeiras, as chacotas naturais, né, como ele faz sempre, ele estava super tenso, estava super circunspecto e estava num tom mais grave, porque ele percebeu que a condenação e a perda de mandato do Daniel Silveira aponta para o que pode acontecer com ele no futuro. As pessoas brincaram com a nossa democracia, brincaram com as instituições, tripudiaram porque estão dentro de uma parcela de poder, mas assim como o deputado Daniel Silveira, ele vai ser esmagado, aqui tudo indica, ele vai ser arremessado na lata do lixo da história. Esse é um prenúncio do que irá acontecer com esse governo, com as pessoas que estão nesse governo também. Bolsonaro já sentiu que é esse o caminho. E o que ele fez nessa live? Bom, primeiro ele não fala nada das vítimas da Covid, ele não fala nada para as famílias, ele não tem a menor compaixão, não tem o menor interesse sobre as vidas das outras pessoas. Disse que ficou lá em Santa Catarina durante 5 dias, mas ele estava trabalhando com Hélio Negão, nadando, e com Eduardo Bananinha, nadando, junto com aquele bando de seguranças, nadando. Qual era o tipo de trabalho que foi feito ali? Que tipo de ato administrativo saiu ali, a não ser a ideia estapafúrdia de flexibilizar o uso de armas num país que está precisando salvar vidas por conta das mortes que estão acontecendo aqui, né? Então ele começou assim, nesse tom, aí começou a falar da apreensão de drogas da Polícia Federal, apreensão muito grande, e aí depois ele reclamou porque um tal Carlos Eduardo fez uma crítica para ele, né? Que o pessoal está apreendendo drogas porque não rolou lá uma comissão lá para os policiais. O que o presidente fez? Ele pegou o nome do seu seguidor e mandou para a Polícia Federal, para o cara formalizar ali que a polícia é corrupta. Vocês vejam como é que o presidente estava bem destemperado. Aí ele falou sobre a liberação das armas, novamente, falou dos preços dos combustíveis como se não tivesse nada a ver com isso, colocou a culpa no PT, e isso vai entrando na cabeça das pessoas, né? Que a responsabilidade do governo hoje não é dele. São coisas que aconteceram no passado. É como se ele não pudesse, de fato, fazer nada. Ele fosse oposição. E aí ele sempre se coloca no lado do consumidor, dizendo: vou fazer alguma coisa na Petrobras. Evidentemente que é muito difícil ele fazer alguma coisa, porque senão
Aí ele começa a criar problemas com o mercado financeiro, com os acionistas, e ele não quer fazer isso. Ele joga para um lado para a torcida, enquanto o governo assalta para o outro lado. Aí falou da redução de imposto de bicicleta. Olha só que coisa importante, né? Mais uma facada na indústria brasileira. Quanto mais se liberaliza para mercadorias estrangeiras virem para cá com menos tributos, mais você vai provocando, acentuando o desmonte, a desindustrialização e o desemprego no nosso país. E ele falou isso de uma forma muito tranquila. E também reclamou que um seguidor dele disse que ele não come bicicleta, que tem que baixar o preço do arroz. Ele escuta uns desaforos do povo dele de vez em quando. Isso enquanto ele está falando, no chat, todo mundo perguntando, e o Daniel Silveira? Fale sobre o Daniel Silveira. E o Bolsonaro caladinho, não falou absolutamente nada. Entregou o Daniel na cova dos leões, né? O Bolsonaro mostrando que ele não tem menor solidariedade, menor firmeza de caráter, não tem a menor consideração com aqueles que são seus companheiros, aqueles que são seus aliados, entregou as traças. E os deputados que são seguidores dele também estão entregando o deputado às traças. Vamos ver qual será o veredito hoje nessa permanência dele ou não na prisão. E aí o Bolsonaro vai dizendo que os preços do arroz, do feijão, da carne, do milho, tudo subiu por conta da política do fique em casa. Gente, qual é a relação que tem o óleo de soja subir com a política do fique em casa? É um discurso estelionatário, mas muitas pessoas começam a acreditar nesse tipo de situação. Que o milho subiu, o arroz subiu, a carne subiu por conta do fique em casa. O que as pessoas ficarem em casa provoca o aumento no preço do rebanho aqui no nosso país? Qual é a ligação que tem uma coisa com a outra? Ele vai dizer daqui a pouco que o dólar está subindo por conta da política do fique em casa. Que tudo é culpa da política do fique em casa. O que é também uma manobra absolutamente cretina, mas ela funciona pelo menos para os seguidores do presidente da República, né? Aí ele falou mais uma vez dos preços dos combustíveis, que ele mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei para equalizar o preço da cobrança do ICMS, e nós sabemos que foi um projeto para inglês ver, porque os governadores não vão abrir mão de receita e numa situação tão grave de crise de arrecadação como essa. Ele sabe disso, mas ele faz um movimento para enganar as pessoas que acreditam nele que está fazendo alguma coisa. E aí ele fez uma acusação grave que o PCC manda nos preços de alguns combustíveis. Gente, uma organização criminosa no estado de São Paulo, ele evitou dizer que era São Paulo, mas nós sabemos que ele está se referindo ao Dória, né? Insinuando que Dória tem algum tipo de acordo com o PCC para explorar posto de gasolina. Esse é o presidente que está aí fazendo live para cima e para baixo, né? E depois ele trouxe o Tarcísio falou de leilões que estão super felizes, estão vendendo tudo. Tá vendendo o Brasil, vendendo aeroporto, tá uma maravilha, todo mundo está curtindo muito. Eles colocam isso como uma coisa muito boa para o povo brasileiro. E depois vieram as perguntas sobre... As perguntas são dirigidas lá pelo pessoal da Rádio Jovem Pan, perguntas que são de chapa branca, né? Não perguntaram nada do deputado Daniel, nada do que está acontecendo, nada da posição dele, nada da relação dele com o Supremo Tribunal Federal, nada se ele tem medo de amanhã ele não ser preso também, coisa que acontecerá diante do que está previsto na nossa legislação e na Constituição Federal. Enfim, uma live para enganar trouxa, mas muita gente ontem percebeu que o presidente se acovardou. Ele colocou a viola no saco e ele está entregando o deputado Fortão para as jaulas, né? Que se encherão em breve com os seus companheiros de pensamento ideológico. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.